Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora Voar Talks, Inteligência no Campo, um podcast da Agromap Drones. Criou-se uma visão de que o drone, tu larga, ele vai trabalhar sozinho. A Agromap, quando ela surgiu, ela começou como prestador de serviço. Depois que ela começou a entrar no mercado realmente da venda do drone agrícola. Não tenho, assim, por que não falar, eu não tinha conhecimento zero em pulverização em 2021 para 2022, zero. Aí o cara tem medo, ele larga um autopropelido de R$1,5 milhão, 2 milhões, às vezes na mão de um operador que não tem nenhum treinamento, né? Mas ele tem receio de dar um treinamento pro funcionário dele, o colaborador dele, com um drone de R$300 mil. Né? Para quem não me conhece, eu me chamo Jonatas. Normalmente eu estou atrás das câmeras, nos bastidores, cuidando aí de toda a comunicação, tudo que vocês veem aí no perfil da Agromap, nos conteúdos da Agromap, mas hoje inverteu os papéis um pouquinho e hoje eu vou estar entrevistando aqui um convidado muito especial. Quero deixar aqui já o meu agradecimento pela Agromap, estar fazendo parte aí desse episódio, estar aqui entrevistando. E quero falar para vocês que o convidado de hoje realmente é muito especial. Nosso convidado é alguém que construiu a própria trajetória no agro, com muito trabalho, consistência e muita técnica. A história profissional começa em 2011, como auxiliar de topografia, aprendendo o campo na prática, numa época em que a tecnologia ainda não era protagonista no agro. Formado em engenharia pela Unesc de Criciúma, soma hoje mais de 15 anos de experiência com geotecnologia, atuando diretamente com mapeamento, topografia e leitura precisa de territórios. Dessa caminhada nasceram dois projetos que carregam seu DNA, a BR Pro Agrimensura e a Agromap Drones. Nos últimos anos, passou a atuar de forma ainda mais profunda no mercado de drones agrícolas, posicionando a Agromap como uma startup de tecnologia focada no agronegócio. Natural de Concórdia, Santa Catarina, criada pelos avós, filho de Sônia Maria Meneghini, companheiro da Ananda e agora pai da Antônia. E claro, gremista. Com vocês hoje no episódio, Paulo César Meneghini. Seja bem-vindo, Paulo. Daí, Jantas, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Bem, prazer estar aí contigo. A gente quase não conversa durante o dia, né? Só de domingo a domingo. Só. Enfim, hoje prazer estar aqui, né, como entrevistado, falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Agromap, falar sobre o agronegócio, sobre os drones, sobre esse mercado que está em expansão aí, que é assunto aí na internet, né, no mundo do agro. Muito. Só para deixar registrado aí, pessoal, sempre foi meu sonho estar entrevistando o Paulo e ouvindo aí a história dele, porque ele não fala, ele deixa para falar em momentos certos e a gente sempre fica curioso para saber como que ele construiu, né, o que hoje a gente conhece como Agromap Drones. Paulo, para a gente começar realmente do início, conta aí para o pessoal de casa, para quem está nos ouvindo, para quem vai começar agora a acompanhar mais, como que foi esse início lá atrás como auxiliar de topografia, como que foi, se você foi fácil, foi difícil, e se tem algum conhecimento que até hoje tu carrega daquele teu primeiro aprendizado. Foi a tua primeira carreira profissional? Sim, assim, falar um pouquinho da trajetória, eu sou mais fechado, né, da minha vida pessoal, eu costumo não abrir o que eu passei lá atrás. Agora, como a gente está mais na mídia, vamos falar assim, a gente acaba falando, o pessoal pergunta, né, sobre a história de vida. Vim de fora, né, eu saí de casa em 2010, né, fazem aí 16 anos praticamente, mas a minha história relacionada ao agronegócio, a profissão que eu tenho até hoje, a minha formação, eu joguei futsal dos meus 7 até meus 20 anos de idade, então sempre fiz parte da categoria de base do futsal de Concórdia, e fui criado com os meus avós até os 10 anos. Quando a minha irmã mais nova nasceu, fui morar com meu padrasto e com a minha mãe. E nesse período aí, com 11 anos eu comecei a trabalhar, né, como office boy, mas eu estudava de manhã, trabalhava da 1 até as 4 da tarde e depois eu ia treinar, né, trabalhava com meu padrasto na oficina dele lá em Concórdia, ia treinar, enfim. E aí isso aí perdurou até os 18 anos
Então eu tive uma carreira aí de semi-atleta, né, na base. Sim. Tem alguns troféus, algumas medalhas lá, tem uma história bacana. Nossa, verdade. Eu acho que o esporte ele me deu assim, na verdade ele me deu muita coisa, para não falar tudo, sabe? Foi a base, né, os professores desde lá de trás. E a gente conseguiu até conquistar alguns títulos importantes lá, mas eu vou falar assim, eu fiz a autoleitura, né, enxerguei que eu não tinha um potencial de ser um destaque, enfim, eu queria coisas melhores para minha vida e como sempre fui buscar. Então, como meu padrasto lá não tinha, vamos falar assim, futuro, não é? Então, em 2009, eu conversei com o Ricardo Ceruti, que é pai dele, agrimensor, o seu Deonildo. Em 2009, eu falei que tinha que mudar de vida, porque eu tinha saído de uma lesão do joelho, tá? E não é conversa de jogador, tá? Não é desculpa, não é por isso que eu parei de jogar bola, tá? Futsal, na verdade. Foi porque eu realmente vi que enfim, não era aquilo para mim. E aí eu fui fazer vestibular, passei no vestibular para engenharia da agrimensura na Unesc. E só que o que acontece? Eu não tinha condições de pagar a faculdade, né? Então, a transição de 2009 para 2010, eu comecei a ir atrás, tinha passado no vestibular, tá? Eu tinha ficado 3 anos sem estudar. E aí o que acontece? Para te ver como você tem que ter gratidão a todas as pessoas que passam na tua vida, né? E reconhecer. E eu acho que tudo é relacionamento, contato. E o treinador que estava no Criciúma, que o único curso de agrimensura na época era em Criciúma. Uhum. E o treinador que estava no time de futsal lá da universidade, que era o Siderópolis Unesc, que era o Serginho, que ele é de Xaxim e já passou por Concórdia, então ele me conhecia. Sim. Como eu estava voltando de lesão, enfim, eu fui dia 10 de fevereiro de 2010 para Criciúma, aí fui jogar profissionalmente em 2010, já estudando engenharia de agrimensura. E aí em 2011 eu poderia ter continuado jogando, mas por escolha, por ver meus colegas já falando do assunto, enfim, topografia e tal. Porque a topografia eu vi lá em 2008, trabalhei um curto período com o pai do Rica, né? Isso é um negócio que eu ia te perguntar. Foi a tua primeira opção, a topografia, ou teve outros assim que pensou, estudou? Não, eu tenho uma história engraçada. Eu tenho uma história engraçada que em 2007, quando eu terminei o 2º grau, eu ia fazer nutrição. Nutrição? Não vejo Aí não deu, ainda bem que não foi pra frente, só foi pago a matrícula, né? Mas eu conheci em 2008 a agrimensura, por eu ter um contato muito forte com o Rica, o Ceruti, né, a família dele, que o pai dele era agrimensor, acabei me identificando. Sim. E aí, enfim, em 2010 fui estudar, 2011 eu comecei a trabalhar como efetivo de auxiliar de topografia, e aí a história, trabalhei 11, não chegou a dar 11 meses, 6 meses como auxiliar de topografia em obras de rodovia, então eu peguei a topografia na essência, né? A topografia de estrada ela é muito precisa, né? Então o Danilo, o pessoal lá da Confer na época, o Danilo estudava comigo, me deu uma oportunidade e foi ali que eu tenho uma base muito forte. Então fiquei 6 meses como auxiliar, pensei em desistir umas 200 vezes. Nossa, né? Sim. Mas aí de auxiliar eu passei para nivelador, de 6 até uns 11 meses. Aí em dezembro, comecei em fevereiro, em dezembro eu estava trabalhando num trevo. Uhum. Ia ter uma obra da Petrobras ali na Unesc mesmo, uma recuperação ambiental. Era uma obra de 57 milhões na época, isso em 2011 para 12. E eles estavam contratando pessoas para trabalhar lá na área de topografia. Era uma empresa de São Paulo, a Estre Ambiental. E eu, por acaso, naquele dia eu estava no lugar certo, na hora certa. E na época o seu Carlos, né? Não esqueço dele, o seu Carlos barrigudinho, né? Camisetinha aberta. E eu tava na estação Total fazendo uma locação e aí ele perguntou se não conhecia nenhum topógrafo para trabalhar. E eu já tava louco para sair da Confer porque desceu um engenheiro agrimensor já, o Dimon, né? Inclusive é meu amigo hoje, ele acompanha nós aí na rede social, me ensinou muito. Enfim, era para ser topógrafo de campo, apareceu uma vaga no escritório, e aí nesse período aí na Estre eu saí de topógrafo para calculista, projetista, coordenador de 3 equipes de topografia. Depois eu me tornei, dentro dessa mesma obra, coordenador de operações.
né, dessa obra da Gaspetro lá no município de Criciúma. E me formei regular, né, em 2014, estava terminando minha formação. Sim. Eu já estava mais estabilizado, joguei muito futsal amador lá na região. Um abraço para a turma lá de Criciúma lá, né, Futebol Clube, etc. Lá o pessoal do armário, né? Tem um grupo que não é armário, né? Não pode sair do armário, eles brincam lá, né? Enfim, da resenha do futebol. E aí em 2015 eu montei minha primeira empresa, né? A BR Pro Agrimensura, e que a gente tem ela até hoje lá no Rio Grande do Sul. E aí já é uma outra história, né? Que foi passando aí. Foi passando. E hoje, assim, se fizesse uma proposta pra ti, tu voltaria, assim, a jogar futebol? Ou hoje é só um hobby? Não tem. Não tem. O futsal mudou bastante. Inclusive é uma modalidade que quem não conhece é legal acompanhar. É um jogo mais dinâmico. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande. Eu tenho amigos que eu fiz na bola, que eu converso até hoje. Eu acho que o esporte, de forma geral, o esporte coletivo, ele te traz uma questão de respeito, saber conviver com pessoas, entender o que é uma derrota, o que é uma vitória. Mas hoje não tem mais espaço, né? Hoje o campo é drone. Respira drone. Respira drone. Teve várias oportunidades que eu tive de acompanhar o Paulo em algumas palestras, em eventos, em dias de campo e feiras. E poucas das vezes eu vi ele realmente falando um pouco dessa trajetória, né, dele profissional no início lá. E teve uma delas que foi em uma faculdade que ele comentou um pouco de como que era até a questão das estradas ali, como que era feito aquele serviço, acho que é topografia, né, que era mapeado com estacas, assim. Então, foi algo que naquele momento eu vi o quão realmente, eu já ouvi a expressão de que quem é topógrafo, agrimensor, tem que ser meio louco, né, porque é realmente... tu tem que ter uma noção muito gigantesca, uma precisão muito gigantesca, ainda mais na época que o Paulo começou, não se tinha muita tecnologia, né? Então era tudo realmente ali feito com fio, com... Era... Na nossa época ainda a gente já pegou uma fase melhor, que era com estação total, né? Mas tinha que abrir picada. Essas estacas que tu vê nas rodovias, que aquela branca com as marcações, tem que bater, né? De 20 em 20 metros. E realmente ele é um trabalho que ele era muito mais manual do que é hoje, né? Comparado com a tecnologia que tem hoje, drone, o sensor lidar, que solta o drone com uma base, ele te dá todos os pontos, né? Tudo, e era muito cálculo na mão. Só que isso dá uma bagagem para o resto da vida, né? Às vezes que os profissionais de hoje não vivem isso, né? Sim, mais no automático. Já né? pega pronto praticamente. Isso. Né? Paulo, tu comentou para nós ali que foi criado pelos avós, né? Tem alguma coisa dessa bagagem da criação dos avós, de ensinamentos que te influenciaram, que tu também carrega até hoje, tanto para tua vida pessoal como profissional? Quem sabe que a avó dá os melhores conselhos, eu tenho pela minha avó, né? Dá uns conselhos assim que a gente às vezes naquele momento não faz nenhum sentido, mas em algum momento vem aquela vozinha assim no momento certo. Tem alguma coisa contigo também? Não, com certeza. A minha avó e meu avô, né? Minha avó Altair, a minha avó é viva, o vô Wilson é falecido, né? Mas cara, a avó e o vô, assim, foram meus pais, né? Nesse período aí de 10 anos, que é na formação do caráter que eu falo, né? Sim. O caráter, ele é formado quando você nasce até os 12 anos, né? E o que eu aprendi com eles, cara? Viver na simplicidade, na humildade, né? Uma família, respeitar sempre o próximo, né? Meu avô, minha família ali é evangélica, enfim. Sim. Mas meu avô sempre estava lendo a Bíblia, né? Meu avô muito calmo, tudo que ele falava assim antes de julgar, né, alguém, coloca nas mãos de Deus, né? Quem somos nós para julgar? Isso foi um grande ensinamento. E a minha avó me passou bastante o chinelo, né? Apanhei bastante dela. Eu era arteiro na época. A gente jogava muita bola na rua, enfim. A gente acredita. Mas eles, para mim, assim, meu avô e a minha avó, eu tenho um carinho enorme por eles, né? Principalmente pelo meu avô. E agora partindo realmente pro lado mais profissional, tu comentou ali que teve esse lado da formação, né? Ali que tu teve a partir de 2011 na topografia, e teve a construção da BR Pro, né? Que foi a tua primeira empresa. A primeira empresa tua foi a BR Pro. Sim. E conta para nós como que foi a construção dela. Teve um planejamento, fez pesquisa, realmente foi assim uma ideia que você teve e foi para cima e fez acontecer, ou as coisas foram acontecendo também conforme...
Assim, passando? assim, ó, a BR Pro, ela durante a faculdade, os meus colegas que estudavam comigo já, né, eles já falavam que eu tinha que ter a minha empresa, sabe? Eles mesmos já iam pelo senso de liderança, essas coisas assim. Sim. E eu comecei a planejar ela porque o último semestre da faculdade eu estava encerrando a obra e eu já tinha, só ficou o TCC, então tive tempo para planejar, então fui montando devagarinho. E eu montei a BR Pro em Criciúma mesmo, é uma cidadezinha do lado lá, Tubarão. E, cara, montei a empresa como o meu perfil de muita luta, né, muita batalha sempre, né? E aí começou a aparecer serviço no Rio Grande do Sul, através de uma conexão do professor Nola com o Paulo Piovesano, que é de Passo Fundo. Então, no início de 2015, eu comecei a Passo Fundo, porque é próximo a Concórdia, então aproveitava visitar a minha família. E aí, eu tinha algum serviço em Criciúma, mais urbano, assim. E eu sempre escutei na faculdade que a agrimensura você tinha que sair de Criciúma e tal, né? O Caixa falava muito isso. E eu tinha isso na minha cabeça. Então, de sair, voar, né? Então, sim, na época solteiro também. Então, aventureiro, né? Aventureiro no sangue. E aí comecei a Passo Fundo, enfim. E os trabalhos que eu peguei no começo eram de Tupanciretã, né? E aí quando eu comecei a pegar esses trabalhos, eu fui a Tupanciretã, conheci lá um município que fica entre Cruz Alta e Santa Maria. Sim. É interior, né? Tupanciretã é muito forte na produção de soja. E é a capital, na verdade, do sul do Brasil em grãos, né? Onde mais produz grãos, né? Por hectare. E eu conheci lá o Ezequiel Ceulinho, o Valtinho Ferreira. E eles falaram, pô, não tem nenhuma empresa de topografia aqui em Tupanciretã e tal. Daí eu fui lá, fui pesquisar, era a 7ª cidade em questão de território. Sim. E estava muito em alta o georreferenciamento, a regularização de imóveis rurais, né? E o CAR. Então eu vi uma oportunidade. Enfim, cara, da mesma forma como aconteceu outras coisas, lá eu dei um peitaço, né? Eu saí de uma vida que eu tinha ciclo de amizade, tinha meu futsal que eu gostava de jogar na praia. Eu tinha a vida assim, sabe? Que tava estável ali, sabe? Mas não era o que eu queria, porque eu via que, tipo assim, tinha um potencial a mais e não estudei para aquilo, sabe? Para ficar na mesmice, vamos falar assim. E fui buscar mais. Aí, enfim, o Ezequiel me apresentou a Juliana da Agropan e tal. A Agropan abriu as portas, fiz uma palestra. Já botei a inauguração do escritório como filial lá. Eu sei que inaugurou dia 5 de outubro de 2015. Dia 6 nós já estava trabalhando. E desde então nunca ficou sem trabalho. Então a história da BR Pro é mais ou menos isso. Eu tive que dar 2 passos para trás quando eu montei a empresa, né? Tive que fazer investimento, dinheiros que eu não tinha. Enfim. E aí eu tinha um cargo de coordenador, de operação e tal. Quer empreender? Vai, enfim. Mas, enfim, valeu a pena. Tenho uma gratidão muito grande pelo Tupanciretã. A empresa continua lá, né? Hoje ela está ativa, né? Ainda. Ela está ativa, o Leonardo que toca, mas eu estou mais distante do negócio. Mas ela vai seguir firme. Lá o pessoal segue trabalhando. Para quem não conhece também, eu sou de Tupanciretã e realmente é uma cidade que quem não conhece se apavora. Que quando tu chega assim no trevo da cidade, tu demora acho que 20, 25 minutos, dependendo, 30, até tu realmente chegar na cidade lá. Mas realmente é uma cidade que ela é considerada a capital da soja do Rio Grande do Sul, então ela tem muita força também no agronegócio, no soja. E a BR Pro, ela é uma empresa que ela é todo o ecossistema ali, né, de agrimensura, topografia, loteamento, tudo, georreferenciamento, tudo ela atende ali naquela região. A BR Pro ela sempre foi muito forte na regulação de imóveis, né? Georreferenciamento de imóvel rural. Aí entrou projetos de loteamento, execução de projeto de outros, né? Alguns projetos assim, mas o berço dela, ela é muito forte na parte de georreferenciamento. Regularização de imóveis, né? A parte chata, a documentação, isso aí, aprovação de loteamento, isso a BR Pro faz, né? Usa o capião, essas regularizações aí. E daí foi nessa época que tu já pegou teu sangue, já criou teu sangue de empreendedor. Já começou ali a ver realmente na raça como que é empreender, ter uma empresa, gerenciar pessoas, tudo. Assim,
como a gente é criado, assim, vou falar assim, num sistema que a gente, desde pequeno, os pais ensinam, né? Que para você ser bem sucedido tem que trabalhar, né? Que o dinheiro só vem do trabalho, né? Sim. E depois você começa a entender que o dinheiro vem dos negócios, né? Então, no começo, quando você empreende, é operacional, tu faz tudo, né? Então, ia a campo, tomava um banho, voltava para o escritório, ficava até meia-noite, 1h da manhã processando dados, para 6 da manhã ir a campo de novo. E esse ciclo se repetiu, né, por 3 anos, vamos falar assim. E aí tu vai buscar mais, né? Tu começa a ver que não é mais, tu vai se especializar e você vê que empreender e ser empresário é diferente. Aí tu começa a ter que o principal, e às vezes o pessoal reclama bastante, lidar com as pessoas, né? E tipo, uma pessoa que é fechada, retraída, ter que se abrir, ter que delegar pessoas, ter aquela forma de executar, assim, que a gente tem na cabeça, assim, que eu tenho que botar a mão para dar certo, que nem velho, né? Velho é assim, né? Eu tenho que botar a mão para dar certo. E tem gente que não consegue quebrar isso, né? E eu, com o tempo, fui quebrando isso. E as pessoas que trabalham comigo foi aumentando, né, o número de pessoas. Mas lógico, eu acho que a empresa, ela tem que estar posicionada num lugar, né, onde ela te dê a possibilidade de crescimento, que você consiga se conectar com as pessoas certas, entende? Sim, é a mesma coisa que tu vê aquela imagem tem aquela... O pessoal bota um Porsche, uma Ferrari lá no meio do nada, né? Sim. Se o teu ambiente não for favorável, não adianta. Pode ser a melhor pessoa que for, que o negócio não vai desenvolver, né? Então, a BR Pro praticamente essa parte de regularização de imóveis, que às vezes é um mercado que é pouco comentado, mas ele é um mercado que tem muito valor, né? Porque você define às vezes qual fração de terra você vai designar para cada herdeiro. É muita responsabilidade, né? Eu tenho uma gratidão enorme pela Agrimensura, porque ela me deu toda essa base. E eu assim, peguei paixão por isso, sabe? E queira não queira, todo dia tu tá resolvendo o problema, né? Sempre, né? Sempre. E acredito que na Agrimensura também teve a questão que tu falou do georreferenciamento. Acho que foi no início já começou com drones, né? Com drones de mapeamento ali, né? Que eu sabia que tinha eu tive contato um pouco também com a BR Pro e eu vi que lá tem um drone exposto que acho que tu fala para todo mundo, né? Que o drone que começou realmente, quando começou no georreferenciamento, foi o Phantom 4, né? Então lá na BR Pro, no georreferenciamento, antes já tinha tido esse primeiro contato assim, com tecnologia de drone. Sim, drone eu comecei... O primeiro contato com drone de mapeamento foi em 2017. Mas eu comecei muito desconfiado, porque eu vim da topografia mais convencional. Não imaginava... Demorou então um tempo. Não demorei tanto que nem um produtor demora para comprar um drone, né? Mas eu fiquei um ano estudando, analisando. Aí em 2018 eu comprei um Phantom 4 Pro, que aí onde eu comecei a fazer aerofotogrametria com drone. Né? Já mapeamos mais de um município com Phantom. E aí, cara, não tinha nem legislação na época para georreferenciamento, para uso de drone em georreferenciamento. Teve a mudança ali, se eu não me engano, 19 e 20. Aí você tinha que fazer 20 pontos de controle para depois você continuar usando. Mas facilitou muito, porque georreferenciamento tinha que entrar lá no meio na divisa, Sanga, córrego, rio, bem na borda. Então tinha que ir com um bastão de 8 metros, subir lá nas alturas, abrir picada, às vezes entrar na água no peito. Então o drone, tipo assim, a tecnologia ela veio e ficou, né? Sim. Tanto que só melhorou os drones, né? E na questão de municípios menores está substituindo até o avião na parte da aerofotogrametria, né? Antes sempre tinha a possibilidade de fazer com avião também. Os mapeamentos de cidade, questão de planta genérica de valores, essas coisas assim, ela era toda mapeada com avião. Grandes municípios, né? Os menores não tinham verba para contratar, porque era muito caro, né? Contratar o avião, né? Para fazer. Hoje, com o Phantom, você consegue um Air 2S, aí tem o Mavic, aí tem os asa fixa, né? Que bacana. E, já que a gente entrou no assunto de drone, vamos começar a falar da empresa drone que você fala. Agromap, Paulo. Como que surgiu? O que fez tu criar essa vontade de entrar realmente pro drone agrícola, pro agro?
que fez, assim, na tua cabeça, se realmente tu sentia alguma dor que tu poderia resolver com isso, ou foi algo que foi acontecendo na questão da Agromap? Relacionado à pulverização, eu não tenho, assim, por que não falar, eu não tinha conhecimento zero em pulverização em 2021 para 2022, zero. Topografia, agrimensura na veia. Não tem nada a ver? Nada a ver? Não, tipo assim, eu não tinha conhecimento, né? Ah, tá, sim. E assim, o drone, por mais que o drone surgiu em 2016 de pulverização, lá em Tupanciretã ele foi chegar em 21 e 22, não é? Sim. Então, relacionado à Agromap, a Agromap ela começou com 3 pessoas, né? Eram 3 sócios, né? Quem teve a ideia, que me convidou na época, foi o Michael, né? O alemão, produtor. Né? Tu conheceu ele, né? Ele trabalhou lá de Tupanciretã. Eu tenho um carinho enorme por ele, apesar de hoje nós não ser mais sócios, mas eu não tenho vergonha em falar, né? Porque ele me convidou. Qual que era a ideia inicial? Nós da BR Pro fazíamos mapeamento e aí a Agromap pulverizava. Mas aí a montagem da empresa, nome, logomarca, montagem da equipe, tudo foi sempre comigo, né? Porque produtor rural, enfim. E aí surgiu a Agromap. Só que por que me despertou o interesse? Primeiro que eu achei um negócio, quando eu vi o drone, o T30 voando, soltando líquido para mim, né? Que eu não entendia nada de produto, né? Só que tinha que ter um mapeamento para ter uma aplicação com precisão, com qualidade. Sim. Não entendia nada de gota lá em 2022, 2021. E aí eu fui, cara, aquilo lá trabalhava à noite. Eu falei, caramba, isso aqui não tem um caminho sem volta, né? E aí eu comecei o que eu pensei, como é que eu pensei aquilo. Cara, regularização de imóveis, se eu regularizar um imóvel hoje, daqui 5 anos eu vou mexer de novo. Então a recorrência ela é muito longa, entende? Sim. Pulverização é o ano inteiro, né? Então são 5, 7. Então vamos pulverizar, gera mais caixa, enfim, né? Tu começa a pensar, tu tem outra visão de negócio. Sim. E aí eu comecei a dar mais atenção. Foi ali nessa virada, 21 para 22, e aí foi entrando. Só que eu não abri mão da BR no começo, né? Era uma sociedade, então tinha alguns percalços ali, né? Se dividia, né? Se dividia. E no fim eu acabava, enfim, mapeava, o pessoal ia pulverizar. Só que me deu um estalo na época que eu falei assim, né? Eu falei, esse negócio aqui não é prestar serviço, na minha visão. Se tem que mapear para pulverizar com qualidade, e tem muita gente que tem dificuldade no mapeamento, realmente não é tão simples. E para mim era, cara, mapeamento para pulverização muito tranquilo. E é um dos mais importantes, né? E é muito importante até hoje. Aí eu falei assim, na minha cabeça, né? Vou ensinar as pessoas a mapear e vou vender o drone para elas. Entende? Vamos tornar uma concessionária. Sim. Por isso que a Agromap acabou se tornando uma das concessionárias mais antigas da DJI. E aí, enfim, na época tinha o Comp no Rio Grande do Sul, a ADS. Aí a ADS fechou as portas lá atrás, né? Aí a ADS. E aí quem abriu as portas para nós foi a Comp. Eu lembro que foram meses aí de batalha com eles lá, porque não é fácil montar uma empresa de pulverização, tem que ter compra mínima, tem que ter, enfim, várias coisas ali, vários critérios. A Comp acreditou em nós. E aí montou em 2022, virou concessionário no mesmo ano. E aí então a Agromap, quando ela surgiu, ela começou como prestador de serviço. Depois que ela começou a entrar no mercado realmente da venda do drone agrícola. Ou ela já vendia drone desde o início, desde o começo? Ou ela prestava serviço depois? Não, a Agromap prestou serviço por uns 10, 11 meses. Mesmo quando ela se tornou concessionária, ela prestava serviço. Só que não encaixava, o modelo de negócio não encaixa, né? Outro presta serviço, outro vende. Outro vende. Tem algumas empresas que fazem os dois, mas aí é uma questão deles, né? Sim. E para ti hoje, Paulo, tu entendeu que o drone resolvia realmente uma dor do produtor, uma dor no agro, que é a questão que é uma das premissas que o drone desde o início já pregava, né? O teu primeiro contato foi com o T30, né? Aí depois começou ali a prestação de serviço, que era a questão do zero amassamento em relação ao autopropelido, né? Mas fora todas essas questões que o drone traz hoje, eu acho que
na minha visão também, mesmo não tendo muita influência com produtores, mas já tendo convivência pelo know-how que a gente tem hoje, convive com o produtor, que se resume muito a dados, né? É muito dado, mapeamento, e tudo isso às vezes o produtor olha e trava. É só isso que faz o produtor de repente travar na hora de realmente investir no design agrícola, ou tem uma outra visão diferente? Não, assim, ó, a visão, eu vou falar, eu entrei de cabeça mesmo no negócio, assim, de gestão, marketing, tudo na Agromap quando eu vim para a CIS, né? Quando montou a filial aqui. Sim. Que aí eu estudei muito, fui me preparar, e o pessoal que já tinha drone aqui na região também, enfim, a Alcomp, os técnicos lá, muito produtores, eu ligava e me informava e tal. O que acontece? Relacionado aos dados, a questão do produtor, a aquisição dos drones, o produtor ele analisa muito antes de dar um passo, né? Sim. Culturalmente, nós, né, o Brasil, ele demora, né, cerca aí de, chega uma tecnologia lá nos Estados Unidos, na China, enfim, 10 anos, 12 anos para entender e para querer entrar nesse mercado. Então, é um amadurecimento que o produtor está tendo, mas o drone, a tecnologia de pulverização aérea com drone, ela não, tipo assim, é um caminho sem volta, não é? O que eu posso falar para os produtores? Hoje facilitou muito mais a pulverização, está muito mais preciso. O caminho está relacionado a essa transição do terrestre para o drone. Eu até brinco que o produtor ele é o ser mais corajoso que tem dos que empreendem, né? Porque ele empreende a céu aberto, tem clima, tem tempo, aí muda o dólar, muda a commodity lá na bolsa de Chicago, daí tal. Aí o cara tem medo, ele larga um autopropelido de R$1,5 milhão, 2 milhões, às vezes na mão de um operador que não tem nenhum treinamento, né? Mas ele tem receio de dar um treinamento pro funcionário dele, o colaborador dele, com um drone de R$300 mil, né? Eles são complementos, mas eu acho que o produtor ele, assim, ó, ele tem que sair da zona de conforto, essa é a palavra. Sim. Essa é a palavra. O drone hoje, principalmente o produtor, é sair da zona de conforto, querer aprender algo novo, de verdade. Então, e o produtor, para ele sair disso, tem vários fatores, é a família, é o tio, é o primo do tio que fala que o drone lá, um cara foi aplicar, não ficou legal. Uhum. Cara, mas qual drone ele usou? Em que ano foi isso? Qual foi o método da Qual foi o método? Como é que ele usou? Como é que foi? Então o drone também teve isso em 2021, 2022, teve muita gente que queimou, né? Pulou algumas etapas. Tinha pouco conhecimento na época também do drone. Conhecimento, tá todo mundo é novo ainda, tá todo mundo aprendendo junto. Sim. Nós também, a gente aprende todo dia uma coisa nova, muita troca de informação. Mas assim, cara, quem tem drone, o produtor que comprou quer ter o segundo, já tá indo pro segundo, não volta mais, entende? E tem uma questão também que, mesmo que o drone é uma tecnologia, assim como várias outras, né? Tanto de aplicação como tecnologia no campo. O pulverizador, o autopropelido, tem várias tecnologias embarcadas nele também, né? Mas só que criou-se uma visão de que o drone, tu larga, ele vai trabalhar sozinho. Tu deixa que ele trabalhe sozinho. E o pessoal esquece de ver, ou quando entende realmente a tecnologia dele, vê que existe mapeamento, tem a questão do clima, tem a questão de umidade, tem a questão de temperatura, vários outros fatores que vão influenciar na aplicação, na operação que o drone ele vai entregar, né? E o pessoal esquece que, comprei o drone e quero que ele trabalhe sozinho. Na prática não é assim que funciona. Sim, assim, o drone hoje tem muito treinamento de piloto, a Agromap tem o próprio, né, o AgroFly Pro. Eu divido assim, a pulverização de drone, né? Primeiro que o piloto, ele vai se formar um piloto no treinamento, mas ele vai aprender na prática, né, no campo. Mas assim, é dividido em 4 pilares, né? Planejamento, mapeamento, conhecer o drone que tu tem na tua mão e tecnologia de aplicação. Então, para você ver que o piloto ele acaba se tornando até um gestor de operação, né? Ele é como um coordenador.
Porque ele vai monitorar, então ele tem que cuidar do clima, da gota, da faixa, tipo de produto, dessecação, vai usar um herbicida, tem que diminuir faixa, vai usar um foliar, qual tipo de cultura que é, tu quer que pegue no bacheiro, só no topo, qual que é a velocidade certa, vento de travessa, então o drone tem que sempre trabalhar de vento de travessa. Então assim, o drone hoje, a pulverização é toda autônoma, mapeou, ele vai trabalhar desde que seja todo configurado, entende? O drone, pessoal, assim, ele é um avião, tá? Ele é todo programado, eu brinco que o drone não cai, né? É a gente que derruba ele, ou ele vem com defeito de fábrica, acontece, né? São raros os casos, mas são detalhes. Eu acho que assim, o produtor eles não quer passar o trabalho no começo ali, lógico, tem um período de adaptação o drone. Sim. Eu falo que é de 90 a 180 dias. O cara vai quebrar a cabeça, é o gerador, daí o misturador. Aí tu vende o misturador pro cara, ó, esse aqui não dá problema. Pô, justo que tu falou pro cara, esse aí tem um negocinho lá. Então assim, acontece, tá? Mas assim, passou esse período, cara, até brinco, né? O produtor pega a cadeirinha de praia, o tererê dele fica sentado lá, o dono trabalhar, né? Brincando. E eu acredito que mesmo que começou lá no T40, né? Eu comecei com a Agromap quando ela estava lá no lançamento do T40. Eu lembro até hoje, lançou o T40 e o T20. E já tinha tecnologias ali, muitas pessoas já tinham dificuldade ali de se adaptar à tecnologia do drone. Hoje o produtor que vai iniciar, na tua visão, ele iniciaria, de repente, tem algum modelo que uma tecnologia vai diminuir essa porta de entrada para ele, a tecnologia, a questão da adaptação, ou todos os modelos sempre vai ser o mesmo período de adaptação, tecnologia? Eu acho que o período de adaptação ele é relacionado ao tempo que o operador, quem determinar que vai cuidar do drone, vai se dedicar naquilo, né? Do interesse dele, da expertise dele. Mas o relacionado ao equipamento, for falar em segurança, vamos pensar no T100, tá? Segurança, sólidos, carga, enfim. Hoje tem produtores que estão trabalhando compra um T100, o pessoal faz só o perímetro, ele já desvia de obstáculo, desvia de fio, passa por cima, passa por baixo. Galho seco, que era um problema de deslocamento de mapa, onde o pessoal não mapeava sem base RTK, ia voltar para a operação, pegava num galho. Hoje não tem mais isso, entende? Então o drone está muito mais seguro. Então a DJI está focando muito na segurança, não é? Porque é isso que o produtor quer, entende? Sim, tem muita essa questão da segurança. Então o equipamento hoje, aí uns já falam assim, vou substituir meu autopropelido, agora vou comprar um drone. Eu, Paulo, junto com o time lá da Agromap, nós lá, a gente fala direto isso. Fica um ano, faz a transição com paciência, com calma. Mas o drone faz 150 hectares por dia, ele faz 5 hectares por voo, tudo bem, ele faz. Mas no começo você não vai fazer isso, entende? Entenda o equipamento, compre ele, ou contrate prestação de serviço, tenha ele lá, porque ele vira uma ferramenta, tá? Fundamental para você ter sucesso na tua propriedade, na tua lavoura. Principalmente em períodos como a gente está passando de chuva, quem faz cobertura. E assim, não é clichê, assim, Jonatas, falar, sabe? O drone, quem compra, não sai mais dele. Com certeza. Não sai dele. A gente tem cases de sucesso, que a gente fala, né? Que realmente aconteceu tanto com quem começou, que era prestador de serviço, filho lá, que tinha na propriedade autopropelido, quanto o próprio produtor na Agromap, né? Que ele tinha o autopropelido, só aplicava com ele, comprou o drone, né? E depois acabou ficando, acho que um ano ali, que foi que... A gente fala esses dados, pessoal, porque realmente aconteceu, são dados que são internos da Agromap, mas realmente aconteceu, ficou um ano ali aplicando, pegou ali a prática e já deu jeito de vender o autopropelido e fazer o upgrade para uma aeronave com mais tecnologia, de repente com mais litros e afins, e ficou só com o drone aplicando. Então tudo que a gente fala aqui não são dados assim que a gente tira na internet, assim, são cases de sucesso realmente que aconteceram dentro da história da Agromap. E hoje, Paulo, empreender no agro, o que mais foi a dificuldade assim, que vocês sentiam, fora essa questão do produtor ser um pouco mais seguro, demorar às vezes para entender realmente o que a gente está querendo passar para ele, informação? Tem mais algum ponto assim que
realmente é uma dificuldade para qualquer empreendedor que quer empreender dentro do agronegócio? Eu acho que tipo, empreender em qualquer setor ele já é um desafio hoje no Brasil. Tu tem que em vários setores, né, uma questão tributária, né, existem as dificuldades que são naturais do ser humano, né, quando você começa, né, tem aquela, será que vai dar certo, será que não vai? E para o negócio realmente dar certo exige muito trabalho, dedicação. E no agro, negócio, principalmente essa parte de pulverização, a gente sabe que em período de safra, né, não é domingo a domingo, né? Mas se for perguntar a maior dificuldade relacionada ao drone, eu acredito que é formar pessoas para elas entender a importância dela em cada setor da empresa, para que aquela engrenagem não pare. Porque o mais importante que nós pregamos muito lá na Agromap é o pós-venda. E não é conversa, não é papinho, é realmente de verdade. Eu não sei se tem alguma empresa que tem tanta questão de preocupação. Inclusive, uns pontos que mais me deixa chateado é quando eu recebo alguma... É normal, isso faz parte do jogo, mas me deixa triste porque eu sei do esforço que a gente faz para não deixar ninguém parado. A gente procura resolver as coisas no dia, mas acho que esse, Jonatas, é o maior desafio de empreender no agro, uma questão, é que eu falo, a praga lá não espera, né? E tu não quer vender um equipamento que vai chegar lá, pô, vai dar um problema pro cara. E a gente sabe que às vezes as pessoas confundem. Uma máquina terrestre também dá problema, ela atola, ela quebra. Às vezes tu passa uma manhã, um dia inteiro limpando ela. Bico em top, às vezes tu pulveriza e nem sabe o que está acontecendo. Às vezes o pessoal, cara, tá com um problema no fluxo lá da bomba. Caramba, às vezes é uma limpeza, 10 minutos, é uma calibração. Então, assim, o produtor, quando ele vai fazer aquisição do equipamento, ou um prestador de serviço, enfim, quem está empreendendo na questão do drone, ele entender que ele tem que ter maturidade para saber que também ele vai ter que se dedicar àquele período ali. Que se ele já começar com o ranço do equipamento, aí depositou energia negativa, já começa a dar, já caminha torto. Mas empreender no agro, no fim, é gostoso. Eu gosto de estar em contato com o produtor. Eu sempre falo que o produtor rural, ele é um dos caras mais vividos e mais inteligentes que tem. Porque o produtor rural ele já passou por situações de regularização de área. Ele trabalha com banco, cartório, parente, é a sogra, é o tio, é o primo, é o irmão. Então ele tem uma resiliência muito forte. É o tempo, é o clima. Então o produtor rural, eu tenho contato direto desde 2015, quando fui para Tupã. Assim, eu admiro eles de forma geral. E o produtor rural, ele tem muito conhecimento. Então esse medo que ele tem, às vezes, esse cara quer me passar para trás, esse cara não sei o quê. Só que isso é uma coisa que ele já passou tanta coisa, entende? Que às vezes ele não quer arriscar, não é? E agora, falou bastante de business, digamos assim. Tem uma pergunta que eu tô muito curioso para saber. É que há pouco tempo a gente descobriu, né? Paulo descobriu, depois passou pro nosso time, que iria ser papai, ele, a Ananda. E conta para nós, Paulo, quando nessa visão agora, sabendo que vai ser pai, mudou alguma coisa na tua vida? Tu acha que vai alguma visão agora, os próximos passos? Vai ser algo mais seguro? Muda alguma coisa na cabeça, assim? Daqui pra frente tem um bebezinho pra chegar, pra cuidar, tanto teu quanto da Ananda, né? Sim, relacionado à parte pessoal, né, familiar, um beijo pra Ananda aí, né? Veio a Antônia, né, tá de 4 para 5 meses, né? O que muda? Por enquanto, assim, a ficha não caiu direito, né? Mas eu hoje já penso de uma forma diferente, que eu viajo bastante, então quando eu tô a caminho de casa, eu tô indo, eu já penso às vezes em voltar, como é que elas estão e tal. Eu acho que essa mudança, eu acho que é um amadurecimento, né? Acho que é uma coisa pessoal. Sempre quis ser pai ou tinha esse sempre pensei em ter um filho, né? Tipo assim, não foi programado, né? Aconteceu, né? Enfim, mas é coisa de Deus, né? A gente fala que criança é uma obra de Deus. Eu acredito muito nisso, né? Tenho muita... Com certeza. Por mais que eu não frequente muito a igreja, sou um cara de muita fé,
né? Acredito muito nos sinais e tenho certeza que tudo que acontece na tua vida tem o dedo dele, né? Sendo positivo ou negativo de forma de desafio, né? Que eu acho que tudo que vem de forma negativa é para ela te abrir teus olhos, né? Existe uma frase, uma expressão que fala: eu vou pedir para Deus me dar paciência, eu vou pedir para Deus me dar disciplina, e na verdade ele não te dá. Existe essa expressão, né? Ele não dá para você realmente a disciplina, não dá para você realmente a paciência, mas ele te dá oportunidades para tu desenvolver isso por si só, né? Então são coisas que são conselhos às vezes que a gente ouve, né? E que realmente às vezes fazem muito sentido. Hoje, né, somam mais ou menos aí 15 anos aí na toda a tua trajetória, tanto nos drones, na topografia. Tem algum conselho que, se tivesse a oportunidade de dar teu Paulo hoje para o Paulo que quando começou? Existe alguma coisa que tu poderia falar, assim, dizer, cara, faz isso aqui que vai dar certo? Cara, eu não me arrependo assim de nada assim que eu fiz. Se fosse dar um conselho, talvez eu teria estudado esse mundo dos negócios antes, ter aberto minha mente antes, ter procurado ler mais cedo. Basicamente seria isso. E relacionado às outras questões, eu não mudaria nada, sabe? Eu acho que a nossa evolução, é legal você ver a evolução, tá? De qualquer pessoa. Demais. E não só no meu caso, mas eu vejo de todas as pessoas que eu acompanho, relacionado ao trabalho, sou muito conectado ao trabalho, então eu respiro muito trabalho, trabalho, fazer as coisas acontecer, e gosto das pessoas que se dedicam e procuram melhorar dia após dia, sabe? Que fazem olho no espelho, né? Vamos evoluir, vamos para cima. Pessoas fortes, né? Que não é com qualquer dificuldade, tem uns que já espanam. Sim. Mas basicamente isso, eu acho que não mudaria nada. Do jeito que aconteceu, tá tudo certo. Não teve nenhum que pensei, cara, se eu tivesse esse conhecimento aqui, ou soubesse que ia acontecer isso, eu não ia evitar, ou não... Não, com certeza, eu entraria para alguns negócios que eu me envolvi mais preparado, fui juvena, né, que a gente fala, né, fui juvena em algumas situações, mas isso faz parte do amadurecimento. Faz parte do crescimento. Você errar, você enxergar que você errou e procurar crescer. Evoluir em cima disso. E hoje, mesmo com todo esse tempo, a gente erra e aprende. É outro tipo de pressão, são outras situações. Mas o importante é você estar sempre para cima, né? Para frente. Pessoal, acho que esse vai ser um dos episódios que vai ser poucos, né? Que a gente vai ver o Paulo aí falando um pouco mais da vida pessoal dele, do business, de tudo que ele construiu até hoje. E a gente está praticamente já caminhando para o final do episódio, Paulo. Mais uma vez queria te agradecer por estar aqui participando, agradecer a Agromap também por estar me oferecendo essa oportunidade. Para fechar, pessoal, o nosso episódio, a gente tem 3 perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados, né? E não vai ser diferente hoje, vamos fazer aí pro nosso diretor. Paulo, olha só, qual que foi o maior aprendizado que o agronegócio te ensinou até hoje? O maior aprendizado do agronegócio é que se você faz o bem, você colhe o bem, né? Tudo que você planta, você colhe, né? Então acho que plantar, você regar, você se dedicar, você buscar. Quando der errado, você não baixar a cabeça, você seguir em frente. Eu acho que a resiliência, às vezes apostar tudo ali e ter que, às vezes, pedir ao Papai do Céu ter fé, eu acho que isso é o maior aprendizado do agronegócio, né? E sim, aproveitando a pergunta, eu sempre falo que as pessoas, os idosos, para quem é os mais novos, né? Procure escutar os mais velhos, que às vezes pode ler 10 livros, mas não vai ter o conhecimento que essas pessoas têm de vida, né? Então eu sempre procurei escutar os mais velhos, principalmente como eu convivo com produtores, sempre me relacionei, sempre conversei assim com as pessoas mais antigas, né? Experiência, né? Experiência. E se tu pudesse escolher hoje apenas uma tecnologia pro resto da tua vida para trabalhar no campo ou no agro, na lavoura, que tecnologia seria essa? Não, eu com certeza hoje o drone, né? Não sei o que vai vir daqui 10 anos, mas o drone hoje, eu vejo o drone voar todos os dias, né? E toda vez que ele voa eu fico encantado, de verdade mesmo.
verdade. E para fechar, Paulo, qual que é o conselho que tu daria para quem quer começar a empreender hoje, seja no agronegócio, seja na vida, um conselho teu pessoal mesmo que tu pode oferecer? Que eu vejo que a Agromap hoje construiu que a gente está numa empresa que além de ser uma startup, ela é uma empresa jovem, e a gente está numa empresa também que a equipe é bem jovem, a gente está ali bem, em sua maioria, uma equipe mais jovem. Então, acredito que o nosso público também, né, a maioria é um pouco mais jovem, também a nossa comunicação também é. E tem algum conselho teu, assim, que tu teria, faz isso, tenta ir para esse caminho? Não, o conselho que eu posso dar para quem é mais jovem assim, primeiro, que é a nossa cultura da empresa, respeite o próximo sempre, qualquer pessoa, sem diferença, do diretor, o pessoal da limpeza, trate todo mundo igual, com respeito, tenha coragem de arriscar, né? Camarão que dorme a onda leva. Procure fazer alguma coisa da tua vida que você tenha prazer, tá? Mas assim, se você conseguir, tá, através do teu, cada pessoa se identifica com alguma coisa, ajudar o próximo de qualquer forma, gerar valor, se adaptar às situações, resolver problema e estudar, tá? Não deixe de estudar, de ler. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. E para finalizar, relacionado aos jovens, não desistam quando vocês tiverem a primeira dificuldade, tá? Quando o pai e a mãe de vocês puxar a orelha de vocês, né? Eu acho que nós precisamos ter uma geração mais forte, entende? Uma geração mais forte, que isso faz parte, tá? Para ter a base de todo, fala assim, o ecossistema, desde cidade, população, cultura, enfim. E também pratique esporte coletivo, tá? Seja qual for, pratique um esporte coletivo desde novo, pratique isso, conviva com mais pessoas, procure entender as pessoas, tá? E é isso, pessoal. Não tem mistério. O caminho, vocês podem ver diversos vídeos aí na internet. O caminho é o simples, é o arroz com feijão bem feito, só que o arroz com feijão com bem feito exige disciplina, tá? Disciplina, tem que ter pulso. E você tem que saber, primeira coisa, a tua direção, o que você quer para a tua vida. Se você quer aquilo, vai atrás, se dedica, isso aí que vai acontecer. Agora, o tempo, só Deus sabe. Eu gosto muito de agradecer nos vídeos, que não queria deixar passar hoje, aproveitar a oportunidade é o terceiro episódio, né? É o terceiro episódio hoje. Eu queria agradecer primeiro a Deus, né, por tudo que Ele fez na minha vida, na vida das pessoas que estão próximas de mim e todas as pessoas que ajudaram, né, enfim, tudo isso que a gente está vivendo, podendo viver, está dando certo. Queria agradecer a Nanda, né, que está comigo aí no dia a dia, né, toda a equipe da Agromap e todos os nossos parceiros que acreditaram em mim, acreditaram na empresa, no nosso trabalho, os clientes que estão junto com a gente, estão crescendo junto com a Agromap, desenvolvendo esse mercado que não é tão fácil. Agradecer aos nossos fornecedores, queria deixar um abraço aqui para o Rodrigo da Alcomp, o Eduardo, o pessoal da Exmobots também, né, o André, o Rafael, enfim, a turma lá que nos atende hoje é o nosso dealer, o pessoal da Sicredi, da Coopermota. Também um abraço para o Rodrigo, que abriu espaço aqui do estúdio, né? O estúdio aqui, a gente está como sendo o pioneiro aqui também do estúdio, né? A gente vai ter uma sequência aí durante o ano. E muito obrigado, Jonatas, pela oportunidade, tamo junto. Bom, essas foram as palavras aí do nosso diretor, gestor, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Tamo junto. Para você que acompanhou, esse foi mais um episódio do Bora Voar Talks, Inteligência no Campo. Tem episódio novo todo domingo às 17 horas no nosso canal do YouTube. Segue aí o nosso perfil do Instagram também, é @agromapsp. E olha só, no próximo episódio teremos um convidado que ele é produtor rural, prestador de serviço e ele é também
tecnologia de aplicação. Ele é engenheiro agrônomo, Engenheiro agrônomo. produtor rural e é destaque em produção de grãos, hein, na região Destaque em dele. produção de grãos. Então vai ser um baita episódio que vai estar aguardando, mas isso aí sairá no próximo domingo. Então fica ligado, tá bom? Até o próximo episódio. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e bora voar!